Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 836 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuar nesse livro maravilhoso que é Apocalipse. Quantas revelações! Tem coisas realmente bem importantes, coisas que vão acontecer, que são terríveis para aqueles que não estão em obediência. Então é importante você ficar tranquilo, você ficar atento, em obediência a Deus, em sintonia com a vontade de Deus, para que você esteja sendo guiado pelo Espírito Santo. No último dia, no dia 835, a gente chegou até a sexta trombeta e a gente viu o que aconteceu. 1/3 da humanidade foi destruída, foi dizimada, e mesmo assim, aquelas pessoas que estavam fazendo mal não deixaram a sua idolatria, a sua imoralidade sexual, o seu roubo, continuaram nessa vida. Olha só, é muito triste ver que as pessoas estão vendo o agir de Deus, vendo a justiça de Deus se cumprir e não estão nem aí, continuam, não se arrependem. E o que Deus mais quer de nós é isso, que a gente se volte a Ele, que a gente se arrependa e que a gente viva uma vida de comunhão e obediência com Ele, como diz lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Amém? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, é um capítulo bem curto, 11 versículos, e o mais importante, não é você entender tudo o que está sendo escrito, o que está sendo lido aqui, é você estar preparado, é você saber o que vai acontecer. Se está revelado, revelação, Apocalipse é um livro da revelação. E lá em Deuteronômio 29 diz que aquilo que é revelado pertence ao homem, mas o que é oculto pertence a Deus. Tem coisas que ele reserva para ele, é direito dele, ele nem tudo ele reserva. Você vai ver aqui que tem algo que ele não vai revelar para nós. Mas o que é para revelar é para a gente saber. Se ele revelou, é para a gente ter conhecimento para que estejamos preparados. Tá bom? Então eu vou ler aqui e lembrando vocês, eu não fico vendo pregação de interpretações de o que é Apocalipse, quer dizer, para trazer aqui o projeto Bíblia para Iniciantes. Eu venho com a palavra porque nós já temos alguém que nos orienta, que nos revela, que nos direciona, que é o Espírito Santo. Então não vamos ficar delegando para outras pessoas a interpretação da Bíblia, porque muitas vezes elas podem estar erradas. E aí você está confiando uma interpretação, você está confiando o teu alimento espiritual, que é a palavra, a uma pessoa, entende? Então, assim, eu busco trazer aqui o projeto Bíblia para Iniciantes. Toda vez que é um entendimento meu, eu falo, gente, isso é um entendimento meu, coloca diante de Deus. Fala com o Espírito Santo para que você tenha o seu entendimento ou que confirme esse entendimento meu, que faça sentido para você. Então hoje eu não vou trazer nenhuma interpretação, eu vou trazer a palavra, o que está descrito aqui. Vamos até o versículo 8 hoje e no próximo dia, no dia 837, a gente vai até o final desse capítulo. Então vamos lá. No versículo 1 diz assim, lembrando que isso depois de ter tocado a sexta trombeta, tá? E ter acontecido tudo aquilo que aconteceu. Então eu vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. Era um outro anjo, um anjo diferente. Esse anjo era um anjo de Deus, estava descendo do céu. A sua roupa era como uma nuvem. Imagina aí, faz essa imagem mental. A roupa do anjo era como uma nuvem, era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. Olha aí, um arco-íris. Arco-íris é grande. Então esse anjo era o quê? Muito grande. O seu rosto era como o sol. Olha aí, um rosto como o sol, brilhante. E as pernas eram como colunas de fogo. Então imagina, um anjo muito brilhante, um anjo muito grande, né? A cabeça tinha um arco-íris, a roupa era como nuvem, o rosto como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Um livrinho na sua mão, aberto. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha o tamanho desse anjo, gigantesco, a ponto de colocar o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou
com voz muito forte. Gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que ele gritou, ele deu um grito, talvez um grito como uma forma de alertar alguma coisa, não sei. Mas depois que ele gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. Os 7 trovões. Lembra que 7 é um número de Deus. 7 trovões, toda vez que você vê 7, é algo que vem de Deus. 7 trovões. Então eram vozes que vinham do trono de Deus. Responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, os 7 trovões falaram, nesse momento, eu ia escrever. Escrever o quê? O que eles estavam falando. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram e não escreva nada. Olha aí um exemplo de algo que Deus não quer revelar para nós. Revelou apenas para João. Existe isso. Deus às vezes revela algo apenas para alguém. Lembra os profetas lá no Antigo Testamento, onde Deus revelava coisas poderosíssimas para eles. Isaías, Jeremias, Ezequiel, próprio Daniel. E era uma revelação para eles. E eles muitas vezes anunciavam aquela revelação, certo? Nesse caso, Deus revelou para João e falou para não escrever nada. Olha aí, não escrever. Tudo que ele tinha ouvido até agora era para escrever, tanto que a gente está lendo aqui. Mas essa parte falou: não escreva nada sobre o que os 7 trovões disseram. Versículo 5. Depois o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Olha aí, a mão direita, a mão de autoridade, levantou para o céu. Essa mão direita dele. E fez um juramento em nome de Deus. Ou seja, ele ficou com o livrinho na mão esquerda, ele estava segurando o livrinho, ele ficou com o livrinho na mão esquerda, levantou a mão direita e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. Então, ele fez questão de descrever o Deus verdadeiro, o que vive para todo sempre, aquele que criou todas as coisas, a terra, o mar, onde ele estava colocando o seu pé direito, o pé esquerdo e tudo o que existe neles. E o juramento foi este. Olha o juramento que este anjo gigantesco fez, que estava com o livrinho na mão e a mão direita estendida para o céu. Ele falou assim: não vai demorar mais. Não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos e aos profetas. Uau! Então era um anjo que trazia um entendimento de tempo, um entendimento de urgência, um entendimento de brevidade. Não vai demorar mais, ou seja, atenção, fujam, façam aquilo que o Espírito Santo está mandando, não posterguem, porque, sinceramente, a tendência do ser humano é falar: não, daqui a pouco eu faço. Às vezes Deus pede uma coisa igual Jonas. Deus pediu algo para Jonas, não, deixa eu ir ali para outro lado e tal, e foi desconversando. Às vezes aquilo que Deus está pedindo para você é para você fazer naquela hora, exatamente naquela hora. E esse anjo veio trazendo essa urgência: olha, não vai demorar mais, se liguem, Deus está pedindo isso para você, faça, obedeça. Não deixa para amanhã. Faça hoje o que você tem que fazer. Faça hoje aquilo que Deus está pedindo para você. Tá certo, gente? Olha isso. Ele falou: quando o 7º anjo tocar a trombeta, ou seja, ele estava próximo a isso acontecer, até a 6ª trombeta já tinha sido tocada, e quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto. Olha aí, plano secreto. Se é secreto, gente, ele é um plano que ele tem e que ele revelou para algumas pessoas. Um segredo, olha só, estou te contando um segredo aqui, ó, é para você. É igual ele falou aqui para João: olha, não escreva nada sobre isso. O que os 7 trovões disseram, não escreva. É um segredo.
E aqui está dizendo, ele revelou aos seus servos, os profetas. Revelou aos profetas. Não está falando aos seus servos e aos profetas, não. Está falando que revelou aos profetas. Aos seus servos, vírgula, os profetas. Então, Deus revelou aos profetas, apenas aos profetas, Deus revelou esse plano secreto, é o que está escrito aqui. Eu só estou interpretando aqui, gramaticalmente, eu não estou trazendo uma interpretação que eu acho que é isso, não. Estou lendo, interpretando a gramática aqui, entende? Deus revelou aos profetas. Então, você tem que estar preparado para esse tempo. Para acontecer o quê? Não sei. Não sei o que vai acontecer. Né? Ele vai revelar alguma coisa aqui, depois quando tocar a 7ª trombeta, a gente vai entender o que vai acontecer, algumas coisas, mas nem tudo, gente. Então é importante nós estarmos conectados, mais uma vez, com a palavra de Deus, ou seja, precisamos ter o conhecimento disso que está aqui, porque ele escreveu e é para a gente conhecer. Não faça como muitas pessoas, inclusive líderes, é triste, né, ver pessoas falando, eu não leio Apocalipse, não leio Apocalipse porque é muito complicado. Não leio Apocalipse porque eu não entendo nada. Olha só, eu li aqui e entendi tudo. Ah, mas eu não tenho entendimento, tá? Mas isso, como é que vai ser? Como é que vai... Tá escrito aqui. O que vai? Olha aí. O anjo vai ser desse jeitinho aqui que tá aqui. Você não precisa ficar trazendo, então quer dizer que esse anjo simboliza não sei o quê. Quer dizer que isso daqui, quer dizer que é isso, quer dizer que é outra coisa. E aí você vai querer entender tudo para você prever. Você quer saber até a data exata que Jesus vai voltar. Não vai, você não vai ter. O próprio Jesus falou. Que nem ele sabe, né, quando ele estava aqui na Terra. Mas então, gente, é isso. O principal é conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. Um conhecimento, não um conhecimento pelo próprio conhecimento, mas um conhecimento por conhecer a Deus, conhecer a palavra dele, conhecer a vontade dele, os planos dele, no sentido de conhecer a Deus e não apenas conhecer sobre Deus ou sobre o que ele vai fazer, tá? Porque isso até Satanás conhece. Então, conhecer a Deus de verdade, quem ele é, um Deus bondoso, amoroso, justo, fiel. E aí, quando você lê isso daqui, você está o quê? Se preparando e tirando aquela ansiedade do seu coração. Opa, eu estou preparado, eu estou alimentado da palavra. Então, quando acontecer alguma coisa, eu vou estar o quê? Conectado com Deus, com o Espírito Santo e vou estar em obediência. Esse é o principal. Estar conectado para saber a vontade e estar em obediência. Vai lá em Gênesis 17, capítulo 1 e lê na versão NTLH de preferência, tá? Que é uma versão que traz uma palavra muito mais próxima daquilo que a gente entende, daquilo que a gente sabe hoje, em vez de ser uma versão muito elaborada, muito diferenciada da nossa língua atual. Entende? Nós temos que ler numa linguagem atual e não numa linguagem lá de trás que a gente não está habituado, tá certo? Por isso que a gente recomenda, leia a Bíblia na linguagem atual, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, tá bom? Bom, ficamos aqui hoje, né, versículo 8, versículo 7, né? E amanhã nós vamos, a partir do versículo 8 até o 11, é um capítulo pequeno, para a gente terminar essa visão aqui que o próprio João teve. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta palavra, por esta revelação. Obrigado, Pai, por nos mostrar, por nos preparar, por nos capacitar e por tanto amor, Pai, tanto zelo, tanto cuidado. Estejamos conhecendo cada vez mais a Ti em comunhão. Aceitamos o Senhor Jesus novamente, nos arrependemos dos nossos pecados como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor Deus. Queremos estar conectados, alinhados à Tua palavra, à Tua vontade, aos Teus planos, estar em obediência a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.